Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós já vimos a parte de apresentação, né? Aquela introduçãozinha que o apóstolo faz em todas as suas cartas, a qual ele se apresenta e já fala dos seus destinatários, saúda os irmãos. Só que em seguida, ele costuma fazer uma ação de graças, que ele fará posteriormente. Mas antes disso, ele tece louvores a Deus e resume de uma forma magnífica a obra da redenção, falando, inclusive, desde a eternidade. É fantástico como o apóstolo Paulo apresenta o plano de salvação nessa carta. E começa no versículo 3. Ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que o propósito dele é louvar a Deus pela salvação. Ele vai engrandecer o nome do Senhor diversas vezes, focando na pessoa de Cristo, como nós vamos ver, que é a causa da nossa salvação. É por meio dele que nós adquirimos a salvação, sem tirar o Pai nem o Espírito Santo. A salvação é uma obra da Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, o Deus vivo e verdadeiro, ele é o autor da salvação. Então, quando nós pensamos no autor da salvação, não é só Cristo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive, os três aparecerão nesses versículos de 3 a 14. Não veremos todos os versículos agora. Vamos até o versículo 6 apenas. Mas já temos, nesses poucos versículos iniciais, a apresentação de mais de uma pessoa da Trindade que tem papel dentro da redenção. E ele diz que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela salvação que Ele nos deu. Então a salvação, desde já, ela visa a glória do Senhor. Ela manifesta a misericórdia, a graça, o amor, a bondade e outros atributos mais, inclusive a justiça e a santidade. Porque Jesus satisfez a justiça do Pai, a justiça de Deus, a justiça divina, quando morreu na cruz, e a redenção visa a nossa santificação. Não só somos considerados santos, mas visa a nossa santificação. Portanto, os atributos de Deus são exaltados, eles aparecem na obra redentora. Deus é glorificado, certo? Então, isso é importantíssimo. A obra redentora glorifica Deus. Então, bendito seja Deus e Pai. Então, o foco está todo no Senhor. O foco não está no homem. O foco não está no pecador. Ainda que ele seja o alvo da graça divina, do amor de Deus, da misericórdia e assim por diante. Mas a glória dada ao Senhor. Então, ele já começa glorificando a Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, observe, para a glória do Senhor, Ele nos abençoou. Então, na salvação, nós temos Deus sendo exaltado e o pecador sendo abençoado. Então, de fato, a salvação é uma bênção para o pecador, mas a salvação manifesta a glória do Senhor. Por que é importante destacar as duas coisas? Porque, primeiro, a salvação ela tem como objetivo que tudo manifeste a beleza da glória de Deus. Não é Deus ao nosso serviço, não somos o centro, digamos assim, desta grande obra, os personagens principais, não somos. É Deus o personagem principal. Então tudo gira em torno dele, porque observe que o tempo inteiro ele vai estar falando, louvando e glorificando a Deus por esta obra, pela obra redentora, mas ao mesmo tempo nós temos sim os pecadores sendo alvo,
São eles que são alcançados, são eles que são abençoados. E a gente não pode negar que a obra da salvação foi direcionada a eles. E isso é a salvação. E o que foi que ele fez? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E interessante é que a salvação ela alcança o ser humano por inteiro, né? Porque a salvação é termos a justiça, né, divina, ou seja, sermos justos como Cristo, justificados, mas ao mesmo tempo santificados, processo de santificação, né? Ou seja, sermos fiéis, como nós vimos anteriormente no versículo 1, irrepreensíveis, como veremos também. Ou seja, não só termos um status de justos diante de Deus, mas também termos a vida agradável a Deus, uma vida que realmente seja santa, né? De tal modo que nós reflitamos aquilo que Deus disse lá no início, assim, quando em Gênesis Deus disse que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E isso inclui os termos sido criados justos e santos. As virtudes em geral, né? Os atributos comunicáveis de Deus. Então, nós fomos criados à imagem do Senhor e nós estamos sendo recriados à imagem do Senhor. Então, quando ele diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, é porque ele nos abençoou com isso, com essa restauração. E claro, e aí envolve, quando ele diz todas, aí envolve tudo que nós podemos pensar como sendo as bênçãos da salvação. E aí pense na justificação, na santificação, na glorificação, pense em viver eternamente com o Senhor, pense no descanso, né? No descanso eterno, pense em tudo. A salvação realmente é uma obra grandiosa, é grandiosa, né? Nós temos como marco inicial e fundamental, porque inclusive é o marco da pregação. A pregação ela tem como um marco inicial a justificação para a santificação. Por isso que se fala de Cristo como Salvador, como justificador, como aquele que perdoa os nossos pecados, porque pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nos conduz à santificação que é operada pelo Espírito Santo. Então, esses são os marcos iniciais, né? E são aqueles que a gente precisa pregar constantemente para conforto, né? Para a crença também, né? Daqueles que não são convertidos, então para a crença, para conforto dos cristãos, já fomos justificados, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas também para desafio, exortação e encorajamento para que busquem, cultivem a santificação, né? Então, nós temos as bênçãos do Senhor. Então, Deus quis nos abençoar. E quis nos abençoar com todas as bênçãos que são parte desse plano de salvação. Então, de fato, a salvação é para a glória de Deus. Não tem como tirar. Fazer da salvação um instrumento para a glória de pecadores, para a glória de homens, está errado, né? Para o deleite apenas dos homens, também está errado. Ou seja, colocar a obra da salvação como sendo o foco, o homem, o ser humano, está errado, porque a salvação redunda na glória divina. Mas não podemos ignorar que a salvação é uma bênção de Deus ao pecador. Não dá para ignorar isso. Então a salvação é uma bênção de Deus para o pecador. Abençoa o pecador. De fato para a alegria do pecador também. Então são verdades, ambas as coisas. Então, a glória de Deus é o alvo, é o foco, mas é claro que a salvação é uma bênção para nós. E aí você vai ver, e preste atenção, não há como ignorar, que Cristo aparece o tempo inteiro. Ou seja, não há salvação sem Cristo. Não há salvação sem Cristo. Não é por meio de obras, como ele lá na frente vai falar, né? Ou seja, o homem tentando agradar a Deus. Não, o propósito é fazer tudo direitinho. Então eu vou tentar fazer tudo direitinho. Não tem como. Até já explicamos isso diversas vezes. Não é por meio de um conhecimento especial. Não, agora eu sei tudo sobre
quem é Deus e sobre outras questões, revelações especiais, não é o conhecimento. Inclusive, Paulo aborda isso em Coríntios também, né? A salvação não é por obras e não é por conhecimento. Ou seja, não é porque você agora acha que é bonzinho demais, que você agora conseguiu o status de uma pessoa mais, abre aspas, fecha aspas, tá? Santa, ou seja, alguém que conseguiu uma vida mais irrepreensível, né? Vamos dizer assim. E nem é porque você adquiriu um conhecimento especial. Agora eu sei de forma extraordinária tudo o máximo possível sobre Deus, ou sobre as regiões celestiais, ou alguma coisa que seja lá qual for. Ou seja, nem é a obra, nem é o conhecimento. Ele foca em Cristo. É Cristo. Não há salvação sem Cristo. Você pode saber tudo da Bíblia. Tudo, 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 tudo. Você pode conhecer todos os mistérios. Inclusive a Escritura diz, né? Todos os mistérios, toda a ciência. Sem Cristo não há salvação. Não tem salvação. A salvação é em Cristo. É nele, por meio dele. E até para ele, né? E aqui aparece, né, essa ênfase da salvação em Cristo diversas vezes. Né? Então, todas as bênçãos que nós alcançamos não é porque nós somos melhores que os outros e cremos. Né? Não é porque a gente conseguiu um status a mais do que o mundo. Não, é por causa de Cristo. Foi em Cristo que alcançamos a salvação. Por meio da justiça dele, por meio da bondade dele, por meio do sacrifício dele. Então, pela obra de Cristo. Veja, e isso deve se pensar desde o princípio. Ou seja, desde que o plano foi concebido, quando Deus planejou salvar os pecadores, quando Deus fez todo o plano de salvação, o plano de salvação ele foi concebido na pessoa de Cristo. Não há salvação sem Cristo. Ou seja, não é possível concebermos, em hipótese alguma, um plano de salvação em que a pessoa de Cristo seja tirada. Não. Não tem como. Porque quando Deus planejou a salvação, planejou em Cristo. E aí veja que ele continua. E ele mostra melhor isso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nele. Ou seja, o plano ele foi concebido pelo Pai em Cristo. Nele. Todo o plano de salvação é nele. De forma alguma sem ele. Não há salvação sem Cristo. Em hipótese alguma pode se pensar isso. E aí, essa questão da escolha levanta muitos debates, né? E eu quero tentar facilitar, né? Lembra quando Abraão ele estava em Ur dos Caldeus, né? Josué diz isso melhor. Ele diz, olha, nossos pais, né? Inclusive Abraão, né? Eles serviam outros deuses além, né? do Jordão. Então, eles viviam a vida pagã, em outras palavras. Né? A gente não pode dizer se eles eram pessoas que tinham mais ou menos pecados, digamos assim, problemáticas ou não. Esse não é o ponto, porque o foco não é a obra do homem. Né? O fato é que eles realmente estavam vivendo a vida deles e seguindo o fluxo da sociedade. Qual era o fluxo da sociedade? A sociedade já estava se paganizando. Né? Então, o homem, ele vive na sua história, ele vive esses altos e baixos, e muito facilmente os baixos, e os baixos costumam ser maiores. Né? É assim, Deus intervém, chama, né, alguém, revela, salva, manifesta a sua graça, passa-se um tempo em que o homem, né, vai seguindo, e normalmente com a morte deste homem, as pessoas já esquecem de Deus e aí começam a inventar seus deuses. Né? Começam a criar os deuses segundo a sua imaginação, a vã imaginação humana. E aí são animais, são pessoas, astros celestes, e seja lá o que for, os homens começam a criar seus deuses. Né? E eles seguem o paganismo. Isso é o paganismo. O paganismo é a negação de Deus por meio de outras divindades. Existe o ateísmo e existe o politeísmo, ou o paganismo religioso. Né? São coisas diferentes. Né? Em certa medida, eu diria que o ateísmo ele encontra seu momento máximo agora. Desde que eu consideraria a Renascença como um marco, né, dessa sequência de movimentos
que vêm apontando para o ateísmo. Todos eles levando ao ateísmo, o classicismo, e aí o iluminismo, nós temos o darwinismo, vários movimentos que vão em direção ao ateísmo, o racionalismo. Então, esse período que nós estamos vivendo, que eu vou chamar todo de a era moderna, ainda que eu seja considerado pós-moderno agora, mas mantém a linha, a linha que aponta para o ateísmo, ainda que de um caráter muito místico, religioso, místico, mas pagão. O ateísmo só agora encontrou realmente, digamos assim, seu ápice. Porque os homens, mesmo pagãos, eles eram religiosos, então eles acreditavam na existência de divindade, mesmo que não conhecessem a Deus. Por isso, inclusive, quando aparecia um anjo, quando Deus se manifestava, não era difícil eles verem que realmente Deus estava ali. Por que não era difícil? Porque eles já estavam propensos à crença, eles acreditavam na divindade, eles sabiam que existia Deus, e aí na concepção pagã deles, deuses, Mas isso fazia parte, tanto que as muitas histórias que nós encontramos sobre criação e outros eventos de povos e culturas sempre tem uma relação com o religioso, sempre, sempre, sempre. Então o homem era, sim, religioso, bastante religioso. O homem mas eu digo, a sociedade estava fortemente envolvida com a religião. Hoje, o homem nunca deixou de ser religioso, mas o indicativo, tudo está apontando para um ateísmo, para uma negação mesmo. E aí eu diria assim, a religião da alma humana se manifesta de outras formas, mas tudo apontando para um ateísmo. Esse é o viés da nossa sociedade atual. Então, quando Deus escolheu Abraão, Abraão estava lá, vivendo a vidinha dele. Abraão não era um homem de Deus, servindo ao Senhor, fazendo tudo que Deus queria, tudo certinho, tal. Não. Abraão estava vivendo o fluxo da sociedade pagã, estava seguindo. E Deus foi até Abraão. Pensa, tinha o mundo inteiro. O mundo inteiro. Povos em muitos lugares espalhados. Bom, pensando aqui na descendência de Noé, porque o objetivo era seguir a linhagem por causa de Cristo, tem toda uma linhagem messiânica, Noé também tinha muitos descendentes. Abraão não era o único. Mas Deus foi até Abraão, escolheu Abraão. E disse que abençoaria Abraão. Então Abraão foi abençoado de várias formas. Porque abençoado em ser separado, observa, separado, ser santo, foi separado da sociedade pagã, ele foi separado, tirado dela, separado, e abençoado porque começou uma relação com Deus. Então observe o que aconteceu com Abraão, porque a história da redenção, ela é como as histórias que contamos para crianças. Elas ajudam a entender algo mais abstrato. Isso é básico na pedagogia. Você começa com o concreto e termina com o abstrato. Ou seja, você começa com coisas palpáveis, fáceis de serem compreendidas, e depois vai para conceitos. Não é diferente. Deus colocou, inclusive, ele nos ensina a fazer isso, Lembre-se que toda a verdade procede de Deus. Então, quando o homem acerta, digamos assim, na pedagogia, é porque Deus, na verdade, é uma fonte disso. Então, toda a verdade tem Deus como fonte. Então, Deus mesmo trabalha pedagogicamente assim. O Antigo Testamento ele é mais concreto. Pode observar que até o culto tem sacrifícios, porque eles são palpáveis, eles apontam para algo maior, que é a pessoa de Cristo. O culto do Novo Testamento não tem. E os elementos são mais possuem conceitos mais elevados, na história da redenção Deus realizou eventos e fez escolhas, e tudo isso ensinando o que é a salvação. Então
no Antigo Testamento, as atitudes de Deus mostram conceitos posteriores ou coisas mais elevadas, né? Celestiais. Você não vê o celestial. Então, para você entender a salvação, todo o seu caráter celestial, espiritual, você precisa ir para o Antigo Testamento para entender o que Deus estava fazendo de forma mais física, material, concreta, para apontar para o espiritual, para o imaterial, para o celestial, para os conceitos, para o abstrato. Entende? Então, por isso que, para entender essa questão da escolha, ele nos escolheu. É só olhar para, por exemplo, Abraão. Não é o único personagem, mas Abraão é talvez um dos melhores personagens, porque Abraão possui as características que nos apontam melhor para a realidade do que a salvação. Veja, ele era pagão. Ele não era como posteriormente nós vamos ter a história de Israel, e aí vamos ter judeus. Ele era pagão. Até melhor do que Noé. Ele explica melhor a relação de Deus com Abraão, mostra melhor, porque com Noé diz assim, Deus diz assim, Noé era irrepreensível, era justo diante de toda a sociedade. Então, em Noé, a Escritura diz que Deus viu algo, né? Deus viu o caráter de Noé, Deus viu a vida de Noé. Abraão não. Abraão não é dito de Abraão que Abraão era um homem bom e por isso Deus escolheu Abraão. Abraão era melhor que os outros, por isso Deus escolheu Abraão. Abraão adorava a Deus e os outros não, e por isso Deus escolheu Abraão. Não. Ao contrário, a Escritura diz que Abraão seguia o fluxo do paganismo da sociedade. Não dá detalhes, não indica comportamento, a vida moral dele, mas mostra que ele estava seguindo o fluxo do paganismo. E Deus mesmo assim escolheu. E Deus mesmo assim separou. O que ele fez? Ele disse, sai daí e vai para onde eu te mando. Então, ele separa Abraão. Ele separa. Então, Deus o escolheu, o separou e disse assim, eu te abençoarei. Inclusive, ele não só diz que abençoaria, mas ele diz que os que abençoassem, ele abençoaria. Ou seja, se alguém abençoasse Abraão, Deus abençoaria essa pessoa porque ela foi uma bênção para Abraão. E Deus amaldiçoaria as pessoas que tentassem ser maldição para Abraão. Ou seja, Deus guardaria, protegeria, cuidaria de Abraão. Então, olhe para Abraão para se entender essa escolha divina. Deus foi até Abraão, não precisou ver nada de bom em Abraão, não tem um indicativo nenhum. E Deus quis abençoar Abraão. Essa é a escolha divina. Deus ir ao pecador e querer abençoar o pecador. E querer dar ao pecador. E o que ele faz? Ele separa. Ele separa. Veja, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, aí vem o plano, né? O plano, ou seja, mostra que Deus não faz nada sem planejar. Né? Claro que isso também tem aplicações. Né? Olha, Deus planeja antes de agir. Planeje você também, né? Deus pensou em tudo antes de começar a obra. Pense você também, né? Tem uma aplicação moral. Mas o ponto principal é que a nossa história, ela tem uma relação com o plano divino. De um lado, de forma alguma a Escritura diz que o que nós fazemos é responsabilidade de Deus, porque a Escritura diz que Deus nos deu vida e nos responsabiliza por ela, ou seja, o que nós vamos fazer. Mas ao mesmo tempo tem um plano. A história cumpre um plano. Deus é tão poderoso que, mesmo dando aos homens essa liberdade, que vivam, nós somos criados à imagem de Deus. E uma das características, né, divinas é a liberdade. O homem não é instintivo. O homem não só faz o que tem que fazer como um gato, né? O meu gato aqui na minha frente, ele faz por instinto as coisas. Nós planejamos, nós queremos, temos vontade e fazemos coisas que vão muito além de instintos, né? Ainda que tenhamos certos elementos instintivos, sim, que Deus colocou em nós propositadamente, até, por exemplo, para a procriação, é um elemento instintivo, né?
porque faz com que o homem continue, né, dando sequência às gerações. Mas nós somos muito mais que isso. Então, o homem vive a maldade, né, por exemplo, porque ele quer. Ele é escravo do pecado, mas ele quer também, né? Ele faz escolhas, ele decide. Então, o que acontece é que devemos olhar para tudo como um Deus que tem um plano. E isso é um consolo muito grande para nós. Porque já que Deus nos escolheu, estávamos lá no paganismo, estávamos vivendo nossa vidinha. E Deus nos escolheu em Cristo, lembre-se sempre em Cristo. Ele bota bem claro, nele, né? Em Cristo. Desde a fundação do mundo significa que, peraí, então Deus não me viu e por alguma razão escolheu. Não. Deus me planejou. Deus tinha um plano. E Deus, desde o princípio, quis cumprir esse plano na minha vida. Isso tem um consolo extraordinário, irmãos. Isso significa que a história não é algo por acaso. Não é casual. A história não está seguindo um fluxo qualquer. A nossa vida tem um propósito. Porque Deus, desde o princípio, tem um plano para a nossa vida. E isso deve confortar extraordinariamente, porque a nossa vida, o apóstolo Paulo diz que somos como ovelhas para o matadouro, né, por exemplo. A nossa vida é cheia de inimigos, de dificuldades, de adversidades, de lutas e assim por diante. Nós lutamos contra o império das trevas, que não querem que a gente viva para a glória de Deus, que a gente glorifique a Deus, que a gente pregue a glória de Deus e assim por diante. Então, que a gente anuncie o evangelho da salvação. A gente vive contra as trevas, a gente está lutando contra as trevas. É uma guerra contra as trevas o tempo inteiro. Então, sempre passaremos por muitos desafios, por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas perseguições e assim por diante. A Bíblia toda mostra isso. E o cristão precisa ter esse conforto. Lembre-se, sua vida é um plano de Deus. Sua vida é um plano de Deus. Não para você atribuir seus pecados a Ele. Porque você tem suas escolhas, você fez as suas escolhas. Mas Deus tem um plano na sua vida. Então, Deus, desde o princípio, quis que nós vivêssemos nele. E aí veja os elementos, como nós falamos de Abraão, né? Para sermos santos. Ele separou. O ser santo é separar, né? E aí o ser santo é separar, é claro que ele envolve, né, tudo aquilo que é a obra inteira, né? Porque ser santo é ser separado do mundo, mas ser santo também é ser justo, porque é justificado, né, por Cristo. Ser santo também é ser aperfeiçoado para Cristo, né, que é a santificação. Né? É claro que o ser santo podemos dizer que envolve tudo, né, porque Deus é santo, devemos ser santos. Então pense, né, em tudo, porque Deus é justo, a santidade de Deus é a justiça de Deus, a santidade de Deus é as virtudes plenas de Deus, a santidade de Deus é ser separado do pecado, do mal. Abacuque diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ou seja, Deus é separado do mal, das trevas. Né? Então, quando Deus diz que fomos escolhidos para sermos santos, pense na santidade de Deus. Para sermos para o louvor da glória dele. Né? Esse é o objetivo da nossa existência. Né? Mas também irrepreensíveis perante ele. E aí, obviamente, ele está apontando para o nosso viver. Ou seja, não é sermos santos apenas como status. Esse destaque é importante porque o apóstolo Paulo, de fato, chama os cristãos, né, cada igreja para a qual ele se dirige, ele chama de santos. Só que, ao mesmo tempo, ele está falando com pecadores. Né? Então, em geral, se pensa no ser santo como um status. Né?
Sou justificado, sou santo porque fui justificado, porque fui unido a Cristo. Então pensa no status, né, em si. Às vezes até empobrecendo o status por estar dentro de uma igreja visível. Então é preciso abordar aquilo que é propósito prático, ser irrepreensível, ou seja, viver uma vida irrepreensível para ele. Lá na frente ele vai falar sobre isso, quando ele fala que Cristo Jesus, ele entregou sua vida pela noiva, né, pela igreja, para a apresentar a si mesmo em igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí, como eu disse, é difícil, ainda que didaticamente seja possível, mas talvez seja até não só difícil, mas impossível separar a justificação da santificação no termo prático. Em que sentido? Você não pode dizer que a obra da salvação é a justificação e ignorar a santificação. Didaticamente, sim. Didaticamente existe uma separação, porque são coisas distintas. A justificação é o ato de sermos considerados justos diante de Deus. A santificação é o aperfeiçoamento da nossa vida, ou vamos dizer assim, é o ser tirado o pecado de nós, ou sermos transformados de glória em glória. São coisas distintas. Mas quando eu digo que não dá para separar, o que eu quero dizer é que não dá para anular um deles. A salvação é só a justificação, ou a salvação é só a santificação. Porque não dá para pensar em um sem o outro. A justiça de Cristo que nos foi dada é para a santificação. Entende? Então, didaticamente separamos, porque são coisas distintas, mas são inseparáveis. Entende? É por isso que eu quero dizer que é impossível separar um do outro, porque é para ser inseparável. Porque um precisa do outro e o outro para, né? Tem como propósito a outra parte. Então, os dois andam juntos. Os dois andam juntos. Não é para separar, né? Ainda que didaticamente a gente faça isso, certo? Então, santos e irrepreensíveis, ainda que os dois, veja, tanto santos quanto irrepreensíveis podem ser compreendidos nos dois caráteres. O caráter pontual, que é o caráter da justiça, fomos justificados e, portanto, considerados justos, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Existe um caráter pontual e existe o caráter contínuo, né? O caráter moral, né? Ou seja, isso significa que não só temos o ato, né? O status da justiça do Senhor, mas para uma vida verdadeiramente justa, né? Ele é considerado justo, mas ele é um pecador. Tá, mas o propósito é continuar assim? Não. É que esses justificados alcancem a santidade plena, a santificação mesmo, né? Por isso que quando Jesus voltar, ele tirará de nós o pecado. Seremos então o quê? Incorruptíveis. O que é ser incorruptível? É ser santo, né? Não ter pecado. Não ter pecado. Então, devemos conceber a obra completa, o propósito completo. Começa com a justificação, sim, mas visa a santificação, né? Irrepreensíveis perante ele. Ou seja, não devemos satisfações ao diabo, não devemos satisfações aos pecadores, não devemos satisfações nem ao pecado. Então, não devemos ao diabo, nem ao mundo, nem ao pecado. Nenhum dos três. Nada. Porque nenhum deles é nosso Criador, nenhum deles é nosso Senhor, nenhum deles é o juiz que nos julgará. Então, a dívida do pecador é com Deus. E o status ou a vida que ele precisa ter é perante Deus. Mas então qual é o papel do diabo, né? Lembre-se que a palavra Satanás, ou Satã, e diabolos, que é o diabo, significa a mesma coisa. Um é hebraico, outro é grego. Significa acusador. Satanás, ele é aquele advogado de acusação, aparece lá em Zacarias 3, que fica acusando perante Deus. Mas o juiz, o único que pode lançar o homem no inferno, o único que pode julgar o ser humano, o único que pode condenar
e também salvar o ser humano é Deus. Ele é o justo juiz de toda a terra. Não há outro. O que o diabo fazia? E perdeu esse poder quando Jesus pagou o preço da redenção, o pecado de Adão, e dispôs também o perdão para todo aquele que crê que são os nossos pecados. Então, o advogado de acusação ficava acusando diante de Deus. São pecadores, tem que ir para o inferno. Tem que ir para o inferno. Ele perdeu esse status, por isso que Apocalipse diz que ele saiu das regiões celestiais, ele caiu das regiões celestiais, ele perdeu o status de acusador, porque a justiça de Cristo é suficiente para justificar o seu povo. Não tem mais o que fazer. Até você pode dizer, agora, quem é que acusará os pecadores que não se converteram a Cristo no último dia? Os próprios pecados deles, a lei de Moisés, a Bíblia fala, né? E a própria salvação de Cristo, né? A justiça de Cristo, porque eles negaram, né? Então, não é pelo, digamos, poder de Satanás que os homens serão condenados, mas serão condenados por negarem a justiça de Cristo, negarem a graça de Deus, negarem a salvação. Então, o que Satanás faz, então, hoje, qual é o papel dele, né, hoje? É perturbar. Ele é o ser que não tem o que fazer da vida e fica perturbando. Ou seja, ele perturba e só perturba. Em outras palavras, não tem nada que preste nele, ele não tem o que fazer da vida, fica perturbando os outros. Mas ele não tem, fora isso, mais nada. Tá? Então, aqueles que são seus seguidores, porque querem viver segundo ele, né? Viver o pecado, viver a maldade e assim por diante, são seus seguidores, querem seguir por ali. E tem religiões, inclusive, que seguem, né, por esse caminho. E pode ver que a similaridade é que seus seguidores costumam, né, fazer mal às outras pessoas, né, também, como ele. Só perturba. Então, o Satanás está por aí perturbando, né, enganando as nações, porque o propósito dele é só perturbar. É basicamente isso aí. Então, Deus nos escolheu, como Abraão, né, separou, e para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante quem? Perante ele mesmo. E em amor. Veja que a salvação é sim uma obra do amor de Deus, uma manifestação do amor de Deus para conosco. Sim, não tem como negar. Lembra-se que eu falei? A salvação visa a glória de Deus. Então, a salvação, ela manifesta todos os atributos de Deus. Eu diria que não dá para a gente dizer que apenas um ou outro atributo sejam exaltados na salvação, na obra da salvação. Porque, observe, a salvação mostra o poder de Deus para salvar o pecador. A salvação mostra a justiça de Deus por meio da obra de Cristo, que teve que pagar o preço. A santidade de Deus, que se ofende com o pecado. A paciência de Deus, o tempo que Deus espera para trazer Cristo e finalmente a vida eterna. As misericórdias se compadecendo dos pecadores, a compaixão, portanto, a graça por dar uma bênção que ninguém merece, e assim vai, percebe? Ou seja, a obra da salvação, ela glorifica a Deus porque ela manifesta, é um instrumento para a manifestação de todos os atributos de Deus, todos, inclusive sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, eu diria que todos os atributos de Deus, porque se você pensar em todos os elementos da salvação, sempre vai ter um atributo de Deus sendo exaltado nessa grandiosa obra. Ou seja, é uma obra muito grande, muito grande. Veja, inclusive, que o apóstolo Paulo menciona, e que é obra da salvação, que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tendo todo o conhecimento, o Deus que tem um plano. Eu nem sequer tinha nascido, mas Deus me escolheu antes. Opa, a onisciência de Deus sendo exaltada no plano da salvação. Né? Então, a obra da salvação engrandece, glorifica a grandeza extraordinária, tremenda de Deus. Todos os seus atributos gloriosos são exaltados na obra da salvação. Como disse, que é muito grande. Né?
E um dos atributos é o amor. De fato, a salvação manifesta o amor de Deus. A cruz do Calvário é uma manifestação do amor de Deus. Que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação manifesta o amor de Deus também, né? E em amor nos predestinou para Ele. É a escolha, né? A diferença é que escolher você pode dizer que é pegar, né? Alguma coisa, né? Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Predestinar refere-se a um propósito, né? Então, a predestinação fala que Deus escolheu para alguma coisa, né? Então, predestinar se pressupõe em propósito. Qual é o propósito? Ele mesmo, né? Vivermos nele, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja aqui, qual era o propósito da escolha? Deus escolheu Abraão para quê? Para ser seu filho. É certo? A adoção, o vivermos para ele, o sermos eternamente filhos de Deus. Deus nos escolheu para isso. Ele quis nos separar do paganismo, ele quis nos tornar justos, ele quis nos santificar, né? Tudo isso para quê? Para vivermos como filhos dele. Ou seja, eternamente viveremos como filhos de Deus. Já somos, mas viveremos eternamente como filhos de Deus. Claro, desfrutando dessa filiação de uma forma plena, porque já não teremos o pecado. Então não viveremos desonrando a Deus, como ainda hoje os cristãos fazem, porque o pecado ainda está presente. Então Deus ainda é desonrado, né? Ou seja, como nossos filhos, né? Nossos filhos. Nossos filhos nos entristecem às vezes, nos desobedecem, e a gente precisa estar corrigindo, aquela coisa toda. Então, essa relação em que há um amor, há todo um cuidado, e assim por diante, há uma relação pai e filho, né? Mas ainda é uma relação imperfeita, né? Uma relação cheia de problemas, porque eles são pecadores, né? Então, essa é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de pecadores com o Deus Santo, né? Então somos filhos, mas a nossa relação não é aquela relação perfeita, né? É uma relação problemática. Mas viveremos uma relação plena, porque viveremos eternamente com Ele e santos, né? Sem pecado, sem pecado. E sempre em Cristo. Percebe? Ele não deixa de mencionar Cristo. É tudo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É impossível conceber a salvação desde a eternidade. Quando Deus planejou, é impossível concebê-la sem Cristo. Não tem como. Porque o plano da salvação foi planejado em Cristo. Em Cristo. Não tem como pensar na salvação sem Cristo. Inclusive para a glória de Cristo, né? Porque o Pai quis glorificar o seu Filho unigênito, Cristo Jesus. E segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, segundo sua boa vontade. O querer bom dele. Por que a salvação? Porque Deus quis nos adotar. Deus quis nos fazer seus filhos. Por quê? E aí, claro, pensa em tudo, na justificação, a santificação, e assim por diante. A promessa da vida eterna. Por quê? Por causa da boa vontade dele. Veja, os atributos dele sendo glorificados. A bondade dele, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, a compaixão dele, e assim por diante. Ele quis, foi dele. Por isso que a Escritura diz, o próprio apóstolo Paulo, que ninguém deu a ele primeiro, ninguém fez nada especial para que Deus retribuísse, para que a salvação seja uma dívida, de forma alguma, ou fosse uma dívida, de forma alguma. Foi a boa vontade dele. Não há outra razão. A boa vontade. Deus simplesmente quis. Para louvor da glória da sua graça. Está vendo? Todos os atributos de Deus são glorificados. Toda a obra de salvação visa a glória de Deus. Por isso que nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós anunciamos a grandeza de Deus, nós bendizemos ao Senhor e todas as nossas palavras, todo o nosso testemunho, toda a nossa pregação, toda a nossa adoração,
tudo é direcionado única e exclusivamente a Ele, porque a obra da salvação é algo da boa vontade dEle e visa tão somente a glória dEle. Ainda que, claro, se falamos de obra da salvação, estamos falando de salvadores, de pecadores sendo salvos. Pecadores sendo salvos. Então, visa a glória dEle e manifesta todos os atributos para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sempre em Cristo. Não tem como falar de salvação sem Cristo. Não tem. Então, sinta-se confortado. A obra de salvação é algo extraordinário, magnífico. Deus é tremendo nela. Deus é engrandecido nela. Sinta-se confortado. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você que realmente se achegou a Cristo, Deus tem um plano para a sua vida. Porque ele está se dirigindo à igreja, né? Então, Deus tem um plano. Fique calmo, conforte seu coração. Por pior que seja o mundo, por pior que seja a vida de um cristão, mais sofrida, difícil, Deus tem um plano. Às vezes não é fácil de receber o plano de Deus. Lembre-se que em Apocalipse Deus diz assim, olha, até que se cumpra o número dos que vão morrer por Cristo como vocês morreram. Então, é um plano difícil de engolir, mas é um plano. Então, Deus tem um plano para a sua vida. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus tem um plano para a sua vida. E o plano dele glorifica o nome dele, mas também manifesta o amor dele por nós. Então, de um lado, a glória de Deus é o objetivo, mas de outro lado, o amor de Deus para conosco é real. Então, sinta-se também amado e motivado a viver para a glória de Deus, porque Deus glorificará o seu nome na nossa vida, manifestando também o seu amor e nos fazendo ministros dele, servos dele, nos usando para a glória dele, mas vai nos abençoar também. Então, para você não se sentir, que coisa triste, então ser cristão é só apanhar? Não, calma. Tem a recompensa, né? Por quê? Porque ele quis nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, calma, tem a bênção. Então, de um lado tem um desafio, um encorajamento para sermos firmes, perseverantes. De outro lado tem o ânimo, o conforto, por causa de todas as promessas, de todo o plano, de toda a vontade boa de Deus para conosco. Então, glorifique a Deus. Vamos seguir em frente. De forma que, esperando que Deus cumpra a sua vontade na nossa vida, vamos glorificando o seu nome todos os dias. E esse é o nosso propósito. Sinta-se encorajado a seguir firme com Cristo para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças ao Senhor por tudo, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é glorioso, é santo, é justo, é fiel, é verdadeiro, é amável, é misericordioso, compassivo. Ó Deus, todos os teus atributos são todos igualmente santos, são todos, Senhor Deus, perfeitos. E o Senhor é grande em glória, em grandeza, Senhor Deus, em majestade. De fato, Senhor Deus, a obra da salvação glorifica o teu santo nome. E nós agradecemos por sermos parte deste projeto, por sermos alvo desta obra, a obra redentora. Que o Senhor nos ajude a perseverar, sermos firmes no propósito de te glorificar e nos dê graça para sermos consolados com o teu amor, sabendo que o teu amor, Senhor Deus, nos basta. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.